Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos iniciando o estudo do capítulo 2 desse livro maravilhoso, Missionários da Luz, com a nossa querida irmã Janice Sampaio, lá da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Minha irmã, seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, Helena, boa noite a todos. É uma alegria para o meu coração poder fazer parte desse grupo de estudos e estudarmos juntos esse manancial de conhecimento que a ciência espírita nos traz. As obras de André Luiz, elas são obras subsidiárias da nossa doutrina e vêm exatamente nos apresentar a parte científica, que vai embasar todo o nosso conhecimento que vem da filosofia espírita e também da moral espírita, que é a nossa parte religiosa. Então, é muito minha internet agora complicou aqui, era do Chico, passou para mim. Chico, manda para cá não. Manda essa instabilidade para cá não. Vou desligar minha câmera para dar mais força aí para você. Vamos ver se a gente consegue. Então, vamos lá, né? Vamos começar esse estudo do capítulo 2, chamado A Epífise, do nosso livro Missionários da Luz, onde André Luiz traz grandes conhecimentos para dividir conosco. Conhecimentos esses que a doutrina trouxe e o complemento que o André Luiz veio trazer para nós foi que fez com que fosse compreensível muitos fenômenos, inclusive, né, que a gente passa, em particular na mediunidade. Então, vamos lá nas observações de André Luiz. Enquanto o nosso companheiro, no caso, gente, a minha internet vai ficar brincando assim também hoje? Deixa eu ver qual rede que eu estou aqui. Tentar mudar aqui. Está me ouvindo, Eliana, agora direito? Eu estou te ouvindo, mas estou te ouvindo. Você estava congelada, mas não está mais, não. Ah, meu Deus. Vamos lá, ver se é possível. Então, no capítulo, né, André Luiz vai nos dizer assim: enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas, quer dizer, o companheiro era Calixto, que estava ali junto com André. Vali-me das forças magnéticas que o instrutor, Alexandre, me fornecera, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante em derredor. Seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes.
Então, a gente começa a notar, né, que há uma transformação nessa glândula pineal ou epífise na hora que nós estamos trabalhando na mediunidade. Então, a gente tem que epífise ou glândula pineal é uma pequena estrutura que tem uma massa de mais ou menos meio grama, e ela é proeminente na face posterior do diencéfalo. Essa informação está no Tratado de Fisiologia Humana do professor Guiton, que é um dos livros mais estudados na medicina. Então, atualmente, essa pequena estrutura é uma das mais estudadas pela ciência moderna. E os conhecimentos sobre ela, sobre a sua estrutura e suas funções, elas crescem a cada dia, a uma velocidade incrível, chamando a atenção da comunidade científica em torno de descobrir as suas funções, que até então eram muito limitadas. Mas, em contrapartida, na literatura espiritualista, muito se sabe sobre essa tal glândula. Então, a importância vem sendo revelada desde os remotos tempos pelas culturas orientais milenares. Lá na cultura oriental, já era demonstrada a importância dessa glândula desde a antiguidade. E a gente vai encontrar relatos de mais de 2.000 anos tratando da glândula pineal, e a gente vai ver nomenclaturas como, por exemplo, chamando-a de terceiro olho, de sexto sentido, de centro de força e até de olho de Shiva, no hinduísmo. Nostradamus a descreveu como a antena mais alta e fina do nosso sistema nervoso, como o capitão do navio. Já o nosso querido René Descartes, que foi filósofo, matemático e fundador do método cartesiano de pesquisa, que norteia até hoje a nossa ciência, ele afirmou que a pineal é a sede da alma racional, ou glândula do saber, e que ela permitiria ao eu psíquico influir sobre o eu físico. Então, fazendo essa ligação do ser psíquico, que pensa, que sente, sobre o eu físico, ou seja, mandando esses sinais. Mas André Luiz vai continuar. Examinei atentamente os demais encarnados, que estavam naquela reunião mediúnica, né, que eles estavam ali observando. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, aquele médium que estava ali recebendo uma comunicação mediúnica, a sua glândula tinha uma luminosidade incrível, enorme, e foi isso que André estava observando. E ele discorre sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Eu estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, ela se circunscrevia nas suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de um velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, até bem pouco tempo, o que se sabia da glândula pineal era essa função reguladora para conter a sexualidade até o desabrochar na adolescência. E mais não se sabia muito sobre ela. E aí nós temos um caso muito interessante da literatura médica. Lá no início do século XX, um menino austríaco de 5 anos começou a crescer muito depressa. De um momento para o outro, ele aumentou a estatura e adquiriu a aparência de um garoto de 13 anos. Apareceram pelos no corpo,
Sua voz engrossou e ele apresentava todos os sinais indicativos da puberdade. Sua precocidade sexual foi acompanhada da mental. Há relatos dele ter perguntado aos pais qual seria o destino ou a condição da alma após a morte. Então, imagine um menino de 5 anos fazendo esse tipo de questionamento, de elucubração a respeito de um tema tão transcendental, né? Então, veja a precocidade que esse menino teve aos 5 anos. Outras coisas também que foram ditas por ele, por essa criança, refletiam uma maturidade de pensamento que se considera como sendo resultado normal de muitos anos de experiência na vida adulta. Então, ele começou a ter uma lucidez, uma maturidade de um adulto já no final da vida, pelas coisas que dizia e que refletia. Essa criança morreu antes de completar os 6 anos, 4 semanas após ter sido hospitalizada. E a necropsia mostrou tratar-se de um tumor na glândula pineal. Então, vejam, meus irmãos, o que esse caso nos mostra, né? O que a glândula pineal também faz? Ela embota a memória desse espírito imortal, que vai desabrochar quando? Exatamente aos 14 anos, quando nós tomamos o nosso patrimônio anterior de espíritos imortais, né? E aí sim começamos a estar nessa encarnação de posse dos nossos conteúdos pregressos. Então veja que quem faz também essa modulação de não deixar esse conteúdo que se encontra no inconsciente passar para a consciência é a glândula pineal. Tanto que esse menino, ele começou a recobrar essa maturidade de espírito imortal por conta desse tumor, que acabou interferindo nessa modulação da glândula pineal nesse processo. Então, é bem interessante esse caso da literatura médica. No livro Forças Sexuais da Alma, no seu capítulo 3º, Glândulas e Hormônios Sexuais, do nosso querido Dr. Jorge André dos Santos, eminente psiquiatra que eu tive a honra de conhecer. Ele morreu aos 100 anos, ele nasceu em agosto de 1916 e desencarnou em fevereiro de 2017. Ele vai dizer nesse capítulo para nós: a glândula pineal, situada na zona medianeira dos órgãos encefálicos, por intermédio de seus princípios, principalmente a melatonina, de constante ritmo secretório, teria uma grande influência em toda a cadeia glandular. Escrevemos alhures com os gritos da puberdade aos 14 anos em média, a pineal, chefiando a cadeia glandular e mais condicionada pelo desenvolvimento físico do indivíduo, seria campo de distribuição de energias vindas dos vórtices da zona espiritual. Destarte responderia pelos mais altos fenômenos da vida, glândula da vida espiritual, e podendo ser elemento básico e controlador das razões afetivas e o sexo, em suas múltiplas manifestações, dependeria integralmente de suas interferências. Então, vejam que interessante, né? Essa função da glândula pineal nessa modulação da nossa sexualidade e, por consequência também, de nossas memórias transatas anteriores, vai regulando para quê? Para que a gente possa, na infância e até antes da puberdade, poder receber a influência do meio, poder receber a educação com tudo que ela nos traz dos pais, para nos dar a base moral para quando nós recobrarmos o nosso patrimônio anterior, a gente ter onde poder somar a esse patrimônio e poder balizar na nossa moralidade.
Alexandre continua esclarecendo o perplexo André Luiz. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassa-lhe-á mais tarde os segredos, mas o Dr. Jorge Andréa já havia devassado. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido, no estudo da indisciplina congênita da humanidade, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Então, a gente vai vendo, né, que essa função tão importante de refrear uma sexualidade que, na maioria de nós, é uma sexualidade ainda muito pervertida, não é usada para fins nobres, para fins sacros, né? Devido à nossa imperfeição, todos nós viemos de existências anteriores de muitos desvios na área da sexualidade. Então, a glândula pineal ela vai entrar como esse modulador para que isso não se manifeste no momento em que nós não podemos lidar com isso, que é na infância e até o início da puberdade. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, a glândula recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. E aí nós vamos ver que no início da puberdade, quando isso acontece, nós vamos ter a adolescência um pouco conturbada, e é normal. Nós vamos ver os adolescentes, eles são muito intensos, eles ou amam ou odeiam, não tem mais ou menos, né? Então a gente vê que é esse arranjo que ali está sendo feito de recobrar o seu patrimônio de espírito imortal, de lidar com esses hormônios, com essa modulação da sexualidade que está sendo feita. Então, são muitas nuances diferentes para que esse jovem possa dar conta. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Então, vejam, às vezes a gente fala assim, é aborrecência. Não, não é aborrecência. É uma fase muito difícil para o ser humano, porque é uma fase onde a gente tem que buscar o equilíbrio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É a mudança de um corpo de criança para um corpo de adulto, é lidar com essa sexualidade que começa a aflorar e muitas vezes de uma forma bem violenta, né? É esse recobrar de um patrimônio pregresso de paixões vividas em outras épocas, como está falando aqui o Alexandre. Então, é uma época que a gente precisa ter muita paciência com os nossos jovens. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, a glândula pineal, na sua posição, na experiência sexual, é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, veja, né, que nós todos trazemos algum desvio e alguma encarnação pregressa desse foco sagrado que é a sexualidade. Então, precisamos aprender a lidar com isso. E, às vezes, é bem difícil, principalmente na adolescência, né? Continua ele, do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado,
decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir, invariavelmente, um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas dos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Então, muito difícil isso para um jovem, né? Como é que você vai dizer para um jovem que está com seus hormônios em ebulição, detentor de um patrimônio aí de vidas anteriores, que ele precisa renunciar ao seu desejo para poder preservar a sua sexualidade sagrada, para poder se entregar, de repente, numa relação mais importante, mais sólida, mais na frente, né? Como dizer para o adolescente de hoje que ele não pode beijar 10, 15 bocas numa noite só? Como dizer para uma menina adolescente com seus desejos aflorando que ela não pode fazer um sexo sem compromisso, porque isso vai deturpar toda a sua energia e vai fazer com que ela tenha uma repercussão desse ato no seu psiquismo, na sua energia, na sua zona genital de forma energética, podendo desencadear males diversos pelo próprio desequilíbrio dessas glândulas genitais. Difícil você poder chegar a um jovem e ele compreender isso, mas nós precisamos compreender, porque não é só o adolescente que às vezes tem um desajuste na área sexual, nós adultos também, e precisamos aprender a sacralizar a sexualidade para que a gente, de fato, possa ter uma sexualidade saudável, uma sexualidade disciplinada que nos ajude a fazer com que a nossa consciência aflore de uma forma responsável por nós mesmos. Continua ele, então, centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou no burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O que nós vamos ver com esses desequilíbrios dos nossos centros vitais? Nós vamos emanar vibrações desequilibradas. Então, por exemplo, se nós desencarnamos com desequilíbrios nessas áreas genitais, por perversão da sexualidade, por desejos, por violação da sacralidade, se nós usamos a nossa sexualidade de maneira vil, de maneira desrespeitosa com o outro, por exemplo, nós trazemos esses desequilíbrios, desencarnamos dessa forma, ao reencarnarmos, vamos trazer esse desequilíbrio. E isso é uma das explicações para os abusos infantis. Uma criança que em outrora abusou da sua sexualidade, quando ela reencarna, ela traz esse desequilíbrio na área genital. E o que isso tem a ver com abuso infantil? Ela vai atrair outro ser em desequilíbrio na área da sexualidade, e é quando acontecem os abusos.
Não estou querendo dizer com isso que então é isso que acontece, então está tudo certo. Não, não está nada certo. Nós jamais vamos olhar para um abuso infantil com normalidade, nós vamos evitar a todo custo, mas podemos olhar para esses casos sem odiar um abusador, por exemplo, porque é um irmão nosso em desequilíbrio, tanto quanto o que foi abusado. Então, nós podemos olhar e começar a mudar o nosso olhar quando nós olhamos os fatos da vida através de quê? Do conhecimento que a ciência espírita nos traz, explicando os fatos. Nós sabemos que não existem vítimas. Existe o vitimador, mas não existe vítima. Todos nós sabemos da lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós geramos uma causalidade, uma consequência. E vamos ter que arcar com isso em algum momento, né? Então, por isso, precisamos nos equilibrar na sexualidade, como disse aqui o nosso mentor. Não adianta a gente falar boas palavras, frequentar a casa espírita, se lá nas nossas intimidades a gente pratica coisas que nos desequilibram. Porque não adianta nós estarmos só uma fachada de equilíbrio, de pessoas de bem. E o que nós fazemos na nossa intimidade? Está de acordo com essas leis que nós buscamos seguir? Está de acordo com o equilíbrio que nós queremos ter? Está de acordo com o ser moral que nós já queremos ser? Então, nós temos que entender que tudo isso tem que ser em nós trabalhados. Todos nós somos imperfeitos, mas na busca da perfeição. Continuando ele, agora aclaravam-se-me, agora é André, né? Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. E aí Alexandre fala, compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? E André fala, sim, pode ser comparada a glândula pineal à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe, refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-las nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Alexandre, então, continua. Entende agora como é importante renunciar? Voltei? Oh, meu pai, então vamos continuar. Entende agora, Alexandre fala para André, entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício?
A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda das árvores, né, oferece beleza, novidade e abundância. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentraliza pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E aí a gente vê, né, quem está disposto, de fato, a renunciar aos prazeres, esses prazeres que, na verdade, o sexo ele nos traz um prazer muito primitivo, né? E aí te pode falar, não, mas eu não posso fazer sexo, eu não posso ter uma vida sexual e ter prazer nisso? Claro que sim. E, inclusive, nós temos corpos que sentem prazer que nos foi dado por Deus. Para que ele colocaria o prazer no corpo se a gente não tivesse acesso a ele? Se a gente não pudesse usá-lo? Seria, de fato, um martírio. Claro que a gente fala, pode. O que aqui Alexandre vem nos ensinar é, de fato, que nós temos que sacralizar essa sexualidade e não usar para fins não nobres, né? Então, iludindo os outros, fazendo uma vida sexual promíscua. Isso é que não é bom, porque a gente perverte esse campo, que é um campo criador de energias nobres, porque a energia do sexo é a energia da vida. Então, essa energia sexual, a gente não precisa usar só para fazer sexo. A gente usa para sair da cama de manhã, para ir trabalhar, que é a energia da vida, é a energia criadora. Então, a gente precisa entender essa sexualidade desta forma. Ela pode e deve ser usada, mas de uma forma moralizada, de uma forma que nos traga benefícios, que nos traga equilíbrio, e não ao contrário. É isso que Alexandre vem nos dizer, né? E a gente vai ter exemplos aí de irmãos que usaram a energia sexual para o bem do próximo, para o trabalho. Vários deles. Mahatma Gandhi era casado e, certa vez, ele chegou para sua esposa e falou, eu quero me divorciar de você. Ela falou, mas como assim? A gente vive tão bem, eu te amo, eu sei que você me ama. E ele falou, não, é porque daqui por diante eu não quero mais fazer sexo. E eu não acho justo infligir isso a você. E ela ficou um pouco atônita na época, e ela falou, mas como assim? Ele falou, não, eu não quero. Eu decidi que eu não quero mais, eu quero usar toda a minha energia para as minhas causas, para o bem da humanidade. E eu, então, resolvi que eu não quero mais praticar o sexo. E aí ela ficou, pensou, falou, depois voltou a ele e falou, eu não vou me despedir de você. Se você pode viver sem sexo, eu posso viver também, e nós poderemos viver juntos e sem o sexo. E assim eles fizeram. Então, Chico Xavier, que era, né, não praticava a sua sexualidade dessa forma física, que usou a energia sexual para trabalhar em prol dos outros, e vários outros, né, que são adeptos da castidade, como Madre Teresa de Calcutá, um Papa Francisco e tantos outros por aí. Eles têm energia sexual, mas usam de forma nobilíssima, né? Não é nem nobre, porque usar de forma nobre é a gente usar sem compuscar, né, ninguém, sem perverter a sexualidade, mas eles renunciaram ao sexo em prol de outras causas. Agora nós vamos ter aqui, desde 2013, em 2013, foi feito um estudo muito interessante, onde as revelações de André Luiz, neste livro, foram parar numa revista científica. Então, vamos lá. As informações inusitadas sobre fisiologia humana
principalmente sobre a glândula pineal e os processos sobre os quais se originam doenças, revelados pelos livros do espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier, foram objeto de um artigo para uma importantíssima revista europeia chamada Neuroendocrinology Letters, no seu volume 34, número 8, do ano de 2013. Não é uma notícia nova, mas muitos não conhecem. Teve uma repercussão mundial. O acontecimento virou notícia na edição, aqui no Brasil, na edição de número 113 do primeiro trimestre do ano de 2014, na Hoje está difícil, hein? Vamos lá, tentativa número 1001. Então, eu vou ter que repetir, porque eu não sei até onde vocês ouviram, né? Revelações de André Luiz em revista científica. As informações inusitadas sobre fisiologia humana, principalmente sobre a glândula pineal e os processos sobre os quais se originam doenças, revelado pelos livros do espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier, foram objeto de um artigo para uma importantíssima revista médica europeia chamada Neuroendocrinology Letters, no seu volume 34, número 8, do ano de 2013, não é uma notícia nova, mas teve uma repercussão mundial. Esse acontecimento ele foi notícia aqui no Brasil, na edição número 113, do ano de 2014, da revista Saúde e Espiritualidade, da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, que publicou a matéria Mediunidade de Chico Xavier faz parte de literatura científica mundial e foi assinada pelo endocrinologista Jorge Cecílio Daia Júnior, que na época era secretário da AME Brasil. E aí dizia assim, André Luiz antecipou informações que foram postuladas, pesquisadas e confirmadas 60 anos depois da publicação do livro Missionários da Luz. A publicação do artigo intitulado Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, uma comparação entre as teorias apresentadas pelo Espiritismo nas décadas de 1940 e as atuais evidências científicas. Essa matéria, esse artigo, esse estudo científico representou um marco histórico, pois coroou né, a entrada do Chico Xavier em uma das mais respeitadas bases de dados da literatura médica mundial, que é o PubMed. Quando a gente precisa de algum artigo científico, a gente vai nessa base de dados, porque ela é super confiável, onde os cientistas publicam os seus artigos, as suas pesquisas, né? E esse artigo, olha só, meus irmãos, que interessante, ele demonstrou que a mediunidade é uma forma de obtenção não usual do conhecimento. Então, nós temos, né, a pesquisa científica é uma das formas de se obter conhecimento. E agora a mediunidade foi aceita como uma forma de obter conhecimentos. Então, foi incrível a entrada desse artigo nessa revista, né, na comunidade científica. E que Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, trouxe colaboração inusitada à ciência médica. É isso que ressalta essa matéria. E esse estudo, então, ele foi liderado pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, que contou com o apoio do Departamento de Pesquisas da AME Brasil e levantou as informações sobre a glândula pineal contidas nos livros de André Luiz, comparando-os com os conhecimentos da época em que as obras foram produzidas, e também com os conhecimentos que a ciência obteve nos últimos anos.
Em 1945, o livro Missionários da Luz trouxe 21 informações a respeito da glândula pineal, em apenas 2 capítulos do extenso livro. A título de informação, durante toda a década de 1950, os artigos médicos sobre a glândula pineal publicados na literatura científica não somavam uma centena. Na última década, né, isso falando em 2013, ultrapassaram 10.000 artigos. Então, vejam o interesse, né, que a glândula pineal suscita na comunidade acadêmica, científica. Ressaltando mais à frente que o artigo esse sobre a mediunidade de Chico Xavier, né, sobre as informações de André Luiz, foi publicado em uma revista de endocrinologia, especialidade eminentemente técnica e não especulativa, e por editores que têm por linha editorial a divulgação de revisões de conhecimentos sólidos na área da endocrinologia. Então, meus irmãos, o que isso significa? Significa que a aceitação desse artigo para essa publicação e que não teve exigência de revisão, isso pode-se entender como a aceitação de que as informações de André Luiz eram cientificamente válidas e apropriadas. Então, isso é algo que muito nos felicita. Por quê? Porque embasa cientificamente ainda mais a nossa doutrina. E essas informações que foram trazidas, né, nesse capítulo, elas eram ainda não descobertas pela comunidade científica. Então, mostrando, né, a veracidade da nossa doutrina. E aqui eu trouxe um pouco, né, dessa função da glândula pineal, mas que ainda é desconhecida da comunidade científica. Muito ainda há que se descobrir. O doutor Luiz Sérgio de Oliveira, que é da Universidade de São Paulo, ele tem vários vídeos no YouTube para quem tiver interesse, ele faz muitos estudos sobre a glândula pineal, inclusive dissecando, né, algumas glândulas que foram possíveis de serem retiradas de corpos mortos, claro, e mostrando que existem cristais de apatita dentro da glândula. Então, antigamente achavam-se que esses cristais eles eram calcificações que iam acontecendo com a idade. Mas o doutor Luiz Sérgio ele descobriu que não, que essas calcificações que a gente vai adquirindo quanto mais vai evoluindo com a idade, exatamente é uma evolução da glândula. Então, é muito interessante a gente perceber que é a glândula pineal que faz a intermediação de nós, enquanto espíritos, com o nosso corpo e, em consequência, também do mundo espiritual com o mundo físico. Então, na mediunidade, é ela quem funciona como uma glândula transdutora, que ela vai, então, receber essa mensagem do espírito e fazer uma transdução para que nosso cérebro capte a mensagem e aí a gente possa, então, traduzir pela psicofonia, pela psicografia, pela pictografia e por aí vai. Então, mostrando a importância de nós entendermos um pouco o que acontece com essa glândula. E também tem estudos demonstrando, né, no capítulo, acho que é 17, que fala da iluminação, num livro de André Luiz que chama Desobsessão, onde ele faz toda uma indicação de como fazer uma reunião de desobsessão, ele vai falar da luz, que para a reunião de desobsessão, que se tem uma luz mais fraca, porque a luz interfere na glândula pineal, que é a glândula que também vai monitorar os nossos ciclos dia, noite, os nossos círculos circadianos, né? Então, é de uma importância enorme a nossa glândula pineal e que a gente aqui trouxe uma forma muito en passant, muito pálida,
de tudo que nós sabemos sobre a glândula pineal. Quem se interessar, tem muito material, tem muitos estudos. Aqui foi apenas uma pequena colaboração que espero ter contribuído de alguma forma para aguçar a curiosidade de vocês. Obrigada pelo carinho, pela atenção e desculpe aí a internet. Nós que agradecemos esse estudo maravilhoso, um monte de informações. E nem percebemos os problemas da internet. Foi ótimo. Temos ainda alguns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveitar nossa irmã para explorar um pouquinho mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta com a Janice. Eu entendi a epífise, a função dela no médio, mas eu não entendi quando você tem 14 anos, quer dizer, ela está, antes de 14 anos, ela está, vamos chamar assim, em repouso, e depois ela entra, mas ela entra comandando a área sexual, essa parte eu não entendi. Ela não está em repouso, ela está modulando essa função. Então, ela está ali... Sexual. Sexual. Ela está entrando como uma moduladora da função sexual. Tanto que, quando o menino teve o tumor na glândula pineal, ele entrou na puberdade, porque a glândula desregulou. Então, ela fica... os estudos achavam que ela ficava adormecida, sem função, e só ia acordar na puberdade. Mas depois viu-se que não, que ela entra ali como um modulador para que não só a sexualidade não acorde, mas também as memórias da vida anterior não acorde. Então, ela faz essa função. Aí você falou, por que essa questão ele começa quando você tem 15 anos, que não pode beijar 10 pessoas, essa questão da sexualidade, eu não consegui, por que ele não pode? Ele criaria um distúrbio que depois iria para a próxima vida? Ou ficaria esse distúrbio, eu não entendi, essa questão de distúrbio com a glândula pineal que você estava contando. Essa parte eu não entendi. Sim, não é que não possa, né? Porque são as experiências que o adolescente vai ter. Mas só que esse uso de uma sexualidade que não é sacralizada, ou seja, que é vulgarizada, né? Porque você ter vários parceiros... seria a palavra. Você vulgariza a função, não é que você não possa, né? Quantos de nós, né? Quem nunca, né? Não 10, porque na nossa época não podia beijar 10, né? Meu pai internava. Mas a gente namorou bastante e também fez. Não é que não possa. O que acontece é que esse comportamento acaba desequilibrando os centros genésicos. E se a criatura depois passa essa fase e aí ela se equilibra e começa a usar o sexo de uma forma equilibrada, tá tudo bem, entende? Não tem nenhum problema. Ele vai se equilibrar ao longo do tempo. Agora, esse comportamento, ele traz um desequilíbrio na área genésica. Janice, essa glândula, todos nós temos, nascemos com ela, é também, quando bebezinho, chamada de moleira? Não. A glândula pineal, ela está mais ou menos aqui na altura do terceiro, na direção do terceiro olho, que fala, entre as sobrancelhas, mas lá dentro, no meio do cérebro. Ela fica no meio do cérebro. A moleira é essa parte do hemisfério direito com o esquerdo, que o nosso crânio é aberto. No bebê, essa parte ainda está um pouco afastada dos dois hemisférios, e ao longo do tempo ela vai fechando. E a pineal, ela está lá no centro do cérebro, nessa direção, mas no meio mesmo, bem no centrinho. Tá, entendi. Obrigada. Nada, meu amor. Temos mais perguntas? Vamos encerrar nossa participação aqui, interrompendo a gravação, para podermos encerrar nosso estudo.